Bom, acho que não vai entrar mais ninguém, então vamos começar. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Tá conseguindo ver, Edenilda? Sim, Rayane, tô. Beleza, então vamos lá. Então, hoje a gente vai falar um Desculpa, pouquinho que eu de, tava ocupado ali na cozinha rapidinho. a gente vai falar um pouquinho de geometria analítica. Considere dois eixos. Vou falar de noções básicas primeiro. Considere dois eixos x e y perpendiculares em O. O que é perpendicular em O? Quer dizer que o ângulo aqui ó, é de 90 graus. Os quais determinam o plano alfa. Dado um ponto P qualquer, P pertencente a esse plano alfa, conduzamos por ele duas retas. X', X paralela a X' e Y paralela a Y'. Denominamos a interseção de X com Y' e P2 como a interseção de Y com X'. Aqui tá muito embolado, gente. Deixa eu fazer. Ele só tá marcando. Vocês lembram da coordenada X e Y, né? Do plano cartesiano. Sim, Então, aqui ele só tá dizendo que o XP, que é esse cara aqui, vai ser a coordenada do ponto P. No caso, aqui o P1. Vamos dizer que o ponto é esse aqui, P2. Aí esse ponto aqui, P1, seria o XP. E esse ponto P2 seria o YP. Que seriam as coordenadas X e Y desse ponto. Nesse plano aqui cartesiano, alfa. Tranquilo? Aqui é a origem. Acho que isso aí é tranquilo para você. Né? Plano cartesiano, ponto. É que ele falou tanta coisa que ficou meio embolado. Beleza. Aqui tem alguns exemplos de localizar o ponto. Por exemplo, A2, 0. Eu vou marcar o X no 2 e o Y no 0. Então, o ponto A vai ficar bem aqui em cima do eixo X. B0, menos 3. Então, nesse caso, o X é 0 e o Y é menos 3. Então, ele vem aqui para baixo, o B. O C é os dois positivos. Então, ficou X2 e Y5. D é menos 3, X é negativo e Y é positivo, 4. Entendeu a marcação desses pontos? entendi. Beleza. Então, aqui as posições em relação ao sistema. Se o X e o Y são positivos, então está no primeiro quadrante. X negativo e Y positivo, segundo quadrante. X negativo e Y negativo, terceiro quadrante. X positivo e Y negativo, quarto quadrante. E aí um ponto, assim, esse eixo aqui é o eixo das abscissas, que é o eixo X, e esse eixo Y é o eixo das ordenadas. Para você não esquecer, fala abscissa, que você vai saber que é X. Então, abscissa X, ordenada Y. Então, ele está falando que quando Y é 0 do ponto, então automaticamente esse ponto está em cima do eixo X, que é o eixo das abscissas. E ao contrário também vale, né? Se o X for 0, então ele vai estar em cima do eixo das ordenadas. É esse eixo Y aqui. É o caso aqui do ponto A, o Y é 0, então ele está em cima do eixo X. Ponto B, que o X é 0, ele está em cima do eixo Y. Tranquilo? Então, a gente chama de bissetriz dos quadrantes ímpares essa reta aqui. Porque ela é simétrica, né?
Então, todos os pontos que passam por essa reta é o x igual a y. É reta y igual a x. Então, em todos esses pontos aqui, o x vai ser igual a y. E a bissetriz dos quadrantes pares, nesse ponto, é como se fosse a reta y igual a menos x. Então, o valor de x sempre vai se opor ao valor de y. Aí aqui uma coisa importante, se uma reta é paralela ao eixo das abscissas, então todos os seus pontos têm a mesma ordenada. Ou seja, se eu traçar uma reta paralela aqui, deixa eu abrir no Paint. Esse cara aqui também serve, se ele abrir. Isso aqui é mais um reforço também de equação da reta, porque a gente já viu isso. Deixa eu abrir com o Paint. Eu esqueço de deixar aberto. Não sei o que acontece, meu computador fica muito lento quando eu tô no Meet. Vai, meu querido. Quer abrir? Foi. Aqui um pouquinho. Então, a gente vai ter o eixo X para cá. E o eixo Y para cá. Vou chamar de X, de Y. Y, X. Então, o que ele está falando lá? Se a reta ela é paralela ao eixo da abscissa, o que isso quer dizer? Quer dizer que o Y é sempre o mesmo, o ponto da ordenada é sempre o mesmo. E repara, é verdade. O Y aqui vai ser sempre um valor constante. Vamos dizer que seja 6. Essa reta seria Y igual a 6. Tranquilo, Idenilda? Tô acompanhando. Ah, beleza. Aí aqui, se a reta ela for, deixa eu apagar essa aqui. Ela for paralela ao eixo Y, então o ponto da coordenada aqui do X vai ser o mesmo, vamos dizer que seja 4. Então vai ser 4, ó, a vida inteira. Só quem tá variando é o Y. Aí essa aqui seria a reta X igual a 4. Então vimos Y igual a X, Y igual a menos X, e Y igual a uma constante, X igual a uma constante. Então os exercícios depois é legal fazer, para marcar os pontos. Distância entre dois pontos. Como que a gente calcula a distância entre dois pontos? Então, vamos lá. A gente usa Pitágoras, ó. A gente tem o ponto A e B. Se a gente fechar esse triângulo retângulo, a gente vai ficar com
A e B sendo a hipotenusa, que é a distância que a gente quer calcular, e isso aqui a gente sabe porque a gente sabe os pontos. Quanto que daria isso aqui, esse lado? Seria YB menos YC. E aqui seria XC menos XA. A ordem não importa porque a gente vai levar ao quadrado. E aí Pitágoras é o quê? O quadrado da hipotenusa mais a soma dos quadrados dos catetos. Então fica a distância AC, a distância BC, que foi o que eu falei. X de um ponto, menos X de outro ponto, Y de um ponto, menos Y do outro ponto. E aí você joga o quadrado para lá, vira raiz. E essa é a fórmula final da distância entre dois pontos. Tranquilo? Só Pitágoras mesmo. Só tá muito pequenininho para enxergar, porque eu tô no celular e tem que ficar abrindo aqui, mas quando eu for reler aí, ele tá pequeno, mas tudo bem. Eu vou falar para você. Ficou D igual a raiz, aí x2 menos x1, que é a distância no eixo x dos pontos, né, ao quadrado, que seria um lado do triângulo, mais eu ampliei a tela. Ah, conseguiu ver? É ruim que quando eu for rever essa aula, igual eu tenho feito com as suas outras que eu perdi, tem coisa que eu nem enxergo direito, mas tudo bem. Não, mas tem o material também. Ah, eu sei, é. Lá no Classroom, é o mesmo. Aqui é um exercício, ó, ele dá 2 pontos, menos 2, 5, B, 4, menos 3. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer x2 menos x1, y2 menos y1. Tanto faz você fazer x1 menos x2 ou x2 menos x1. Mas se você fizer x2 menos x1, você tem que fazer y2 menos y1. Tá? Aí, no caso, vai ficar 4 menos 2 vai dar mais 2. E menos 3 menos 5, que vai dar 8, né? Aí o quadrado vai dar 64 e 6 ao quadrado, 36. A soma dá 100, raiz de 100 é 10, então essa distância entre os pontos vale 10. Molezinha, né? Para você que sabe, é molezinha. Pitágoras, Pitágoras. Isso aqui é a gente aprendeu o determinante, né? Como eu falei, ele vai ser útil algumas vezes. Como a gente sabe se 3 pontos são... Aqui são 3 pontos, Se 3 pontos são colineares, o que é ser colinear? Eles pertencem à mesma reta. É só a gente fazer o determinante. Bota as ordenadas, x1, y1, x2, y2, x3, y3, 1, e o determinante tem que dar 0. Se esse determinante der 0, então eles são colineares. Mas isso não cai no Enem, foi só mais uma informação a mais que eu botei aqui. Equação da reta. A gente já viu a equação da reta, né? Só que aqui é uma outra abordagem. A equação da reta que a gente viu foi no formato y igual a x mais b, não foi isso? Aqui ele tá usando, eu não vou nem falar não, para não enrolar a cabeça. Interseção de dois retos. Isso aqui é interessante também, ó. Para você saber qual é o ponto de interseção entre as duas retas, você tem que igualar as duas equações de reta igual a zero. Ou igualar uma com a outra, né? Que dá no mesmo. E aí você consegue saber os pontos, né? Se existir, tu vai conseguir calcular. Aqui ele deu um exemplo, a reta x menos y mais 1, 2x mais y menos 2. Aí ele somou, ficou 3x menos 1 igual a 0, x igual a 1/3. E o y, ele pegou o x, substituiu lá em cima de novo, vai ficar 1/3 menos y mais 1 na primeira equação. E achou o y. E aí o ponto de interseção dessas retas é 1/3, 4/3. Algumas posições relativas entre retas que você precisa saber. O que são retas concorrentes? Retas que têm um único ponto em comum. Por exemplo, esse aqui.
retas paralelas e distintas. As retas não têm nenhum ponto em comum, elas são paralelas. E retas coincidentes, elas têm infinitos pontos em comum, ou seja, uma reta em cima da outra. Elas são iguais. Tranquilo? Ok. Então aí a gente já viu palavrinhas novas, né? Colineares, pontos colineares, retas concorrentes, paralelas, coincidentes. Vai guardando aí essas nomenclaturas. Aí, como eu falei, ele fala algumas formas aqui da equação da reta. O que a gente viu foi essa aqui, e a forma reduzida, né? A gente pode escrever ela assim também, igualando a zero, que é que a gente usa mais em geometria analítica. Mas o que a gente viu foi y igual a x mais b, que ele só usou letras diferentes. Mas é tudo a mesma coisa. Aí aqui para calcular a equação reduzida, a gente faz aquele negócio de um menos o outro, né? Coeficiente angular, y1 menos y2 sobre x1 menos x2. Se a gente botar aqui no determinante igual a zero, é a mesma conta que a gente está fazendo. Só que a gente pega a equação geral, não calcula essa equação reduzida. Mas no final das contas dá no mesmo. Só jogar o y para o outro lado, ó, você vai ter 3x mais 3. Então, a equação geral é quando você bota tudo de um lado só e o outro lado fica igualado a zero. E a reduzida é y igual a 3x mais 3. Essa forma segmentária aqui não vou falar também não. Só uma outra maneira de escrever. Nem é paramétrica. Vamos entrar nos ângulos. A gente já falou de ângulo, né? Você lembra? Não lembro. Falamos de... Acho que foi na aula de... que eu falei de triângulo, arco, circunferência. Ah, tá. Me guiei. Deixa eu ver o que ele tá falando aqui. Ah, sim, o coeficiente angular da reta, né? Que é o ângulo que ela faz com o eixo x. Isso a gente já viu também quando a gente viu função do primeiro grau. Então, se a reta é crescente, o coeficiente angular dela é positivo, porque é a tangente do ângulo, que é o coeficiente angular. E a gente já viu em trigonometria também que para ângulos menores do que 90, a tangente é positiva. Nesse caso aqui, ó, olha o ângulo. É maior do que 90, tá vendo? Tá passando para lá. Então, é negativo. Então, quando a reta é decrescente, o coeficiente angular é negativo. Aqui no caso que ela tá paralela a y, tangente de 90 é o quê? Infinito, né? Não, desculpa. Não, tá certo. Tangente de 90 tende para o infinito. Deixa eu abrir o gráfico aqui da tangente, porque eu não vou desenhar. Vai ficar ruim. Gráfico. Esse caso aqui é o caso da reta x igual a alguma coisa. X igual a uma constante, né? Deixa eu ver o que ele fala aqui. É ângulo reto, alfa igual a π sobre 2. E aqui é o alfa igual a zero, né? Ângulo nulo. Aí a tangente de zero é zero mesmo. Aqui, ó. Então, para ângulos entre 0 e π sobre 2 é negativa. E de π sobre 2 a π, desculpa, de 0 a π sobre 2 é positiva e de 0 a π é negativa. E aqui no π sobre 2, ó, ela tende para o infinito, mas ela vai ser do valor, aqui o coeficiente angular vai ser 1, né? Porque é y é igual a x mais b, e aí se eu fizer x igual a 5, que na verdade não vai ter a equação da reta bonitinha. Aqui é só x igual ao valor que ele tá ali. Aqui, cruzando o eixo, né? Que ele não botou um valor. Aqui que eu tava falando, que o coeficiente angular era a tangente do ângulo. Então, aqui, como é que ele botou? Ele botou, então não se define M. A gente não pode definir porque a função estoura lá, né? Como eu mostrei aqui no gráfico, para infinito.
E aí é reta x igual a alguma coisa. Aqui, ó, coeficiente angular 1, coeficiente angular menos 1. Então, só recapitulando aqui. Nesse caso, o coeficiente angular é positivo, nesse caso é negativo. Nesse caso não se define, nesse caso é zero. Aqui eu tô falando mais rápido porque a gente já falou de equação da reta, tá? Mas se você tiver com dúvida, me fala. Então, quando que a gente consegue calcular o coeficiente angular da reta? Se a gente tiver dois pontos distintos, se a gente tiver a equação geral ou se a gente tiver a direção. Por exemplo, se a gente souber que a reta é paralela a uma outra reta, entendeu? Consegue calcular nesses três casos. Aqui ele ensina a calcular foi aquilo que eu falei, x2 menos x1, y2 menos y1. y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Seriam dois pontos, coordenadas de dois pontos da reta. Ou a gente pode entender que é menos a sobre b na equação geral. Ou na... É porque isso aqui é só letra, não se prende a essas letras não, porque cada um dá um nome diferente. É que a dada equação geral, temos que a equação... Não, isso aqui é equação reduzida. Aí o coeficiente angular é o quê? 2 sobre 7. Porque ele pegou tudo aqui, dividiu por 7 e isolou o y. É o coeficiente angular o que está multiplicando o x, né? O coeficiente angular o que está multiplicando o x, coeficiente linear que não está. É que você consegue calcular a reta se você souber o ponto que ela passa e souber o coeficiente angular. Então, se você tiver dois pontos, você consegue calcular a reta. Se você tiver o coeficiente angular e um ponto também, porque aí você joga aqui nessa fórmula. Que é a forma do coeficiente angular. Ele só jogou o x menos x0 para cima e falou que aqui era x e y, não é mais um ponto dado, é um x e y genérico. Vou entrar logo na parte da condição de paralelismo. Duas retas RS são verticais, são paralelas e somente se seus coeficientes... Ah, sim. Para a reta ser paralela, né? O coeficiente angular dela, porque a gente está falando de coeficiente angular, por causa disso aí. Para a reta ser paralela, o coeficiente angular dela tem que ser igual. Por quê? O ângulo que ela vai fazer aqui com x tem que ser o mesmo ângulo que a outra reta vai fazer com x, para elas estarem paralelas. Tranquilo? Uhum. No item 3 do capítulo, vimos que duas retas são paralelas justamente assim. Tá. Condição de perpendicularismo. Aí perpendicular é quando faz 90 graus, né? Então, se elas são perpendiculares, a gente sabe que a multiplicação dos coeficientes angulares tem que dar menos 1. Aqui ele faz até a demonstração, né? Porque vai ficar... vai fazer o ângulo de 90 aqui, então esse ângulo aqui vai ser... vamos lá, a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo, de um triângulo qualquer, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 sempre. Então, se aqui é 90, sobra quanto? 90 para eu distribuir nesses dois, né? E se aqui é alfa 1, aqui vai ser o quê? Alfa 1 mais π sobre 2, para completar... Não, desculpa. Se aqui é alfa 1, aqui vai ser 90 menos alfa 1. Tá? 90 menos alfa 1. E aí a gente vai ter a relação entre alfa 1 e alfa 2. Deixa eu tirar um print para poder desenhar em cima, senão vai ficar ruim de entender. Aqui. Esse ângulo aqui, tudo isso aqui é 180. Então, isso aqui é alfa 2, 180, calma aí. 180 menos alfa 2. E a gente sabe que a soma tem que dar 180. Então, seria alfa 1 mais 90
mais 180 menos alfa 2, que é a soma de todos os ângulos internos do triângulo, isso tudo tem que dar 180. Então, vou cortar aqui, cortar aqui. Se eu jogar o alfa 2 para o outro lado, eu vou ficar com alfa 2 igual a alfa 1 mais π sobre 2. Tranquilo? Por isso que quando você faz o coeficiente angular, na verdade, é a tangente do ângulo. Então, quando você faz a tangente de alfa 1 mais π sobre 2 é menos 1 sobre... Desculpa, a tangente de alfa 1... É isso mesmo. Vai ficar menos 1 sobre a tangente de alfa 1. E aí a multiplicação das duas tangentes vai dar menos 1. E a tangente é o coeficiente angular. Ângulo entre duas retas. O ângulo agudo. Duas retas são concorrentes. Deixa eu ver aqui. Dá uma resumida, isso é muito grande. Não é para mim. Que quando duas retas são concorrentes, elas determinam 4 ângulos. 2 ângulos 2 a 2 opostos pelo vértice. Ou seja, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo. Sempre que os ângulos são opostos pelo vértice, o vértice seria a interseção aqui das duas retas. Esses ângulos são iguais. Isso é importante saber, porque às vezes tem umas questões no Enem que ele dá umas figurinhas geométricas e muita coisa você consegue matar assim, fazendo congruência. Aí ele fala: é evidente que θ1 e θ2 são suplementares. Portanto, quem conhece a medida de um deles automaticamente tem a medida do outro. Também é evidente que tangente e alfa são simétricos. Acho que ele só está querendo dizer que quando que dada duas retas, uma delas não tem coeficiente angular, a tangente do ângulo é o módulo do inverso do... Isso aqui não precisa se preocupar com essa parte aqui não. Só aquela parte de congruência lá que era importante. Isso aqui é legal também. Vocês saberem, distância entre o ponto e a reta. Como é que a gente faz a distância entre o ponto e a reta? Você vai pegar a equação da reta, né? O módulo dela vai aplicar o ponto e vai dividir sobre a raiz de A2 mais B2. Aí que eu dei um exemplo. A distância do ponto à reta seria isso aqui. Eu tenho a reta e tenho o ponto. Eu vou calcular a menor distância, que seria aonde é perpendicular, tá? A gente traça uma reta entre o ponto e a gente traça uma reta, essa reta azul, entre o ponto e a reta, que a gente quer saber a distância, e essa tem que ser a menor distância, ou seja, perpendicular. Então, no fundo, a gente está calculando a distância entre dois pontos, né? P e Q. Mas como a gente já tem a equação da reta, é só a gente aplicar e a gente divide pela raiz desses dois caras aqui, A2 mais B2. Aqui a gente tem um exemplo, o ponto 0, 10 e a equação da reta é x menos y mais 1. Então, a gente vai aplicar o ponto, vai ficar o A é 1, o B é menos 1 e o C é 1, né? A gente tira daqui, ó. O A é quem está multiplicando o x. O B é quem multiplica o y e o C é esse cara aqui sozinho. Então, vai ficar 1 menos 1 e 1. Então, vai ficar uma vez o x do ponto, que é 0, menos uma vez o y do ponto, que é 10, mais 1. Dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, fazendo as continhas aqui, a gente vai ter 9 raiz de 2 sobre 2. Aqui um outro exemplo. Nesse caso, o A é 4, o B é 3 e o C é menos 2, né? E o ponto A é menos 2, 3. Então, a gente vai substituir. Vai ficar 4 vezes menos 2, mais 3 vezes 3, menos 2. Sobre a raiz do A ao quadrado mais o B ao quadrado.
que outro exemplo? Botei bastante exemplo. Área do triângulo. Então, como é que a gente calcula a área do triângulo? Primeiro vamos falar... Vou aproveitar e já falar de área. Você lembra como é que calcula a área do quadrado? Maiane, não lembro nada. Então vamos lá. Área do quadrado. Vou fazer um quadrado aqui. Qual é a definição? Não, mas assim, a característica do quadrado. Ele tem todos os lados iguais, não é isso? Vamos dizer que todos os lados é L. E a área dele vai ser L vezes L. Que seria L ao quadrado. Tranquilo? Tranquilo. E o perímetro vai ser o quê? O perímetro é sempre a soma de todos os lados. O perímetro vai ser 4L. E a diagonal, que seria essa reta aqui? É só a gente fazer aqui, ó, a gente tem um triângulo retângulo. Então, eu quero saber quanto que dá a diagonal, é só eu fazer Pitágoras, não é isso? Então, a diagonal vai ficar D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Vai ficar D é igual a raiz de 2L. Não tenho mais ou menos porque o lado é sempre positivo, né? Então seria L raiz de 2, a diagonal. E no retângulo? Qual que é a área do retângulo? O retângulo ele tem uma base, os lados não são iguais, né? Ele tem uma base e uma altura. Então a área seria base vezes altura. Tranquilo? O perímetro é a mesma coisa, só somar os lados. Seria 2B mais 2H, porque esse lado aqui, ó, é B e aqui é H também, que as medidas são iguais. Então, o perímetro ficaria 2B mais 2H. E a diagonal vai ser raiz de B quadrado mais H ao quadrado. A mesma coisa, Pitágoras. Só que dessa vez não é igual, né? Então, a gente não consegue somar. Nossa, ficou muito ruim isso aqui. B ao quadrado mais H ao quadrado. Tranquilo? E a área do triângulo? A área do triângulo. Girar ele. Isso. Fica mais bonitinho. A área do triângulo. Aqui a gente vai ter a altura do triângulo. Deixa eu traçar outra reta. Ele não quer deixar. Mas deixa eu ver se tem o desenho aqui. Aqui, a altura do triângulo, essa parte aqui é a H. Então, a área vai ser base, que é o BC, vezes a altura sobre 2. Aqui ele só ensina o jeito de você calcular a área do triângulo utilizando matriz, mas é a mesma coisa. Você vai ter que pegar os 3 pontos, né? As coordenadas do triângulo. E vai fazer... É como se você estivesse calculando a distância BC, distância C, porque é a distância entre 2 pontos, multiplicando. Beleza? Essa é só a forma matricial. Então, a área base. Agora, a circunferência. Qual é a área da circunferência? Sabe? Não sei. É alguma coisa de raio, alguma coisa assim que eu não lembro. A área é π
Deixa eu... Pi R ao quadrado. E o perímetro, na verdade, vai ser a soma, né, desse arco, que dá uma volta de 360. Então, é 2 πr. Onde o raio é o quê? A distância aqui do centro até a borda. Uhum. E o diâmetro seria o quê? A distância de uma borda até a outra. O diâmetro é 2 vezes o raio. Tranquilo? Oi, Edu, Já que a gente está falando de área... Oi? Estou acompanhando. Estou com sono também. Beleza. Você está bocejando aí, Também tô. tá me contaminando aqui. Deixa eu tentar desenhar aqui um trapézio. Melhor desenhar assim. O trapézio, já vou te falar a área dele. Igual aquele de circo, né? Trapézio. Sim. Esse é o trapézio. Então, aqui no trapézio a gente tem a base menor, que eu vou chamar de Bzinho, e a base maior. E isso aqui, ó, é a altura. Altura. Então, a área do trapézio vai ser base maior mais base menor. Tá ruim de sair esse B grande, hein? Eu tô usando o notebook, tô sem o mouse, então já não é muito boa. Base maior mais base menor, vezes a altura. Você lembra que o triângulo, né? Sobre 2. Então, essa é a área do trapézio. E o perímetro você vai ter que somar os lados. Aí que você pode fazer um triângulo retângulo, só que não é tão simples, não. Ele tem que te dar um pouquinho mais de informação. Mas o perímetro é sempre a soma dos lados. Grava isso. Tá bom? Deixa eu ver se eu não esqueci de alguma figura. O losango. Lembra do losango? Eu até vou desenhar ele assim, porque eles são 4 triângulos mesmo. Agora o desafio vai ser tudo igual. Usar meus recursos avançados aqui de Paint. Até que ficou bom, hein? Então, esse é o losango, que seria 4 triângulozinhos, exatamente como eu desenhei. 4 triângulos juntinhos. Triângulos retângulos. Aqui seria o ângulo de 90, né? Como se fosse aquele balãozinho de festa junina. E aí, qual que é a área do losango? A área do losango vai ser a soma da área desses 4 quadrados. No final das contas, vai dar, a gente chama isso aqui, essa aqui e essa aqui. 4 quadrados ou 4 Desculpa, triângulos? 4 triângulos, falei. Eu tava querendo só o quadradinho, só esse do meio, então onde tá o origem. 4 triângulos, desculpa. Aí essa reta aqui no meio a gente chama de diagonal 1, essa daqui é diagonal 2, e a área vai ser a área lateral. Vai ser D1
vezes D2 sobre 2. Essa é a área do losango. Tá? Essa fórmula aí, ela sai da soma da área dos 4 triângulos mesmo. Tranquilo? Aí, na próxima aula, a gente pode falar de geometria espacial, né? Que aí a gente vê volume. Por enquanto, vamos ficar só nas áreas mesmo. Deixa eu ver se aqui, que eu acabei saindo aqui dando. Tá. Aí, circunferência, aquilo que eu falei para você, que é o centro, aqui é o raio da circunferência. A gente já viu o arco de circunferência. E essa aqui é a equação da circunferência. Eu não lembro de ter visto isso cair no Enem, não, tá? Mas a equação da circunferência é essa aqui. Onde A e B são as coordenadas do centro, seria esse ponto aqui, ó, C. E R é o raio. Então, é x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, mais é igual a r ao quadrado. Mais aí aqui, raio da circunferência, arco é uma parte da circunferência limitada por 2 pontos. A gente já viu. Corda é um segmento que não está passando pelo centro. E o diâmetro é aquilo que eu falei, ele é 2 vezes o raio. Ele liga as duas pontas da circunferência, né, uma reta que encontra os 2 pontos pelo centro. Então, o diâmetro é 2 vezes o raio. Aí aqui a gente tem reta tangente, né, que vai ser tangente ao ponto, secante. Cadê? Deixa eu ver se tem desenho. Não botei desenho. Mas é assim. A tangente seria assim, ela vai passar a tangente a um ponto aqui, qualquer, chamar de ponto P. E a secante, ela corta aqui, como se fosse esse desenho aqui, ó, a corda, né? Essa é a reta secante. A reta tangente é a reta que tem um único ponto em comum, então ela intercepta num ponto só. E a secante, ela passa em 2 pontos distintos. Eu não sei por que não foi a imagem, mas tudo bem. Aí o comprimento, como eu falei, é 2 vezes π vezes o raio. Vamos fazer um exercíciozinho? Deixa eu ver. Acho melhor pegar o do Enem logo. Esses aqui são só de. Esses aqui com historinha. Esse aqui do atletismo. Vê se você vai conseguir enxergar, porque eu vou ter que diminuir para ficar tudo na tela. Peraí, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou tirar um print e vou botar lá. Fica mais fácil. Vai dar certo isso aqui. Não deu. Mas no Paint vai dar. Deixa eu ver se eu... Que vai funcionar. Deixa eu dar um zoom que tá... A imagem já não tá numa resolução muito boa.
E Denilda, vê se você está conseguindo enxergar os números no desenho. Por favor. Tô conseguindo enxergar aqui. Tá. Então, 5 minutinhos para fazer isso daí? O enunciado e aí as opções. Aí é a circunferência só, tá? Vamos lá. 5 minutinhos. Deixa eu tentar fazer difícil. Já volto, tá? Vou beber uma aguinha. Voltei. Se quiser que eu volte nas fórmulas, tá? É porque eu não sei mais formas. Eu vou aqui no chute, que eu não tenho nada aqui. Oi? Não entendi. Eu não tenho mais fórmulas. Deixa eu ver o que você vai precisar aqui. Toma. Peraí, Rami. Aqui, ó. Você vai precisar do comprimento da circunferência, que é 2π vezes o raio. De fórmula, só isso. O resto é só soma mesmo. Poliometria. Professora, fala de poliometria. Poliometria. Ela falou que está gravando. Ela falou que ela polinomia.
Sabe o quê? E aí, Denilda? Cara, não sei nem por onde eu começo. Pelo chute. Tu acha que é qual? Eu acho que qual? Aham. As raias são 4 de cada lado, é isso? Não, as raias vão estar aqui, ó, nesse espaçozinho. Vão ter 8 raias aqui. Isso aqui, ele diz que mede 9,76 metros. Uhum. É igual pista de... Você já foi alguma pista de Já, atletismo? já. Então, aí vai ter aquelas linhas que eles chamam de raias, Aham, sei. Ah, que tá, vai entendi. Agora percorrer eu também. tudo. Aí aqui ele fala que elas são numeradas do centro para a extremidade. No caso, a do centro é a 1, certo? E do centro é a Então, 1. então é a 1 que é a privilegiada. É, mas por quê? Porque ela é mais, tem menos espaço entre ela e a de fora. Então Tá, ela. vamos fazer essa conta aí. Como é que a gente calcularia? Deixa eu apagar isso aqui. Para raia 1. Para 1, como que a gente calcularia esse perímetro? A gente tem que somar isso, esse pedaço, com Não. essa metade de comprimento, não é isso? Mais esse pedaço com essa metade de comprimento. Então, Uhum. daria o comprimento completo de uma circunferência de raio 36,5, porque é o mesmo raio. Então, ficaria 2π vezes 36,5 mais esse tamanho aqui, ó, esse pedaço aqui da pista, 84,39, só que duas vezes, porque tem em cima e embaixo. Duas vezes 84,39. A gente não precisa nem fazer a conta. Mas você entendeu o que eu fiz? Eu só somei os pedacinhos da pista aqui Uhum. para a raia 1. Uhum. O que que mudaria para a raia 8? Eu acho que aumentaria, né? Porque ela está mais distante do centro. Então aumentaria Sim, alguns mas centímetros. vai aumentar o quê? Falando aqui da figura. Lascou. É, vai aumentar o raio da circunferência, porque ele fala que aqui, ó, Ah, ela tem vai seguindo, né? 9,76. Então ali aumentaria um pouquinho mais. É, seria 2π vezes 36,5 mais 9,76. E esse outro tamanho aqui não muda, né? Continua sendo 84, ó. É o mesmo tamanho. Continua sendo 84,39. Então, a questão ali é só o raio mesmo da circunferência. Ficaria 2 vezes 84,39. Então, já dá para ver que quem está na 8, que é a mais distância, está em desvantagem, Uhum. né? Porque está percorrendo um pouquinho mais ali. Então, a resposta é 1 mesmo. Intuitivamente, você A minha acertou. lógica estava certa, né? Sim, intuitivamente você acertou, É mas porque é eu não sei fazendo as fazer contas. esses cálculos assim, mas no olhômetro dá para perceber. Sim. Tranquilo? Tranquilo. Se Deus quiser. Deixa eu ver se tem alguma outra área aqui sem ser circunferência pra gente treinar. Ai, Essa questão acho que ela tá perdida aqui. perdida tô eu. Essa aqui também é de circunferência. Circunferência, deixa eu ver aqui. Cai mais coisa com circunferência mesmo. É. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver essa 2. Essa aqui é legal. Vou fazer essa, a última. Eu faço junto com você. Se você reparou, as questões do Enem são sempre muito texto para uma perguntinha de nada. Essa aqui é a parte chata, fazer a interpretação. Pega muita gente também. Eu não sei nem o que significa os filhos, eu vou me lascar. Oi? Eu não lembro nem o significado desses símbolozinhos aí, eu vou me lascar. Então, vamos lá. Vamos lá. A ideia de usar rolos circulares para deslocar objetos pesados provavelmente surgiu com os antigos egípcios ao construírem as pirâmides, usando uma roda, né, de madeira. Representado por R, tá aqui, R, o raio da base dos rolos cilíndricos. A base é essa circunferência aqui, né? Em metros. A expressão do deslocamento horizontal y do bloco de pedra em função de R, após o rolo ter dado uma volta completa sem deslizar. O que quer dizer sem deslizar? Que ele andou exatamente o tamanho do comprimento da circunferência. E qual seria o comprimento da circunferência? Que eu acabei de falar na outra questão. 2π, peraí, 2π, peraí, não lembro mais. Olha como é que minha cabeça tá. 2π. Mais alguma coisa, não lembro. R. Então, quando esse rolo der uma volta com 2π vezes R. Quando esse rolo der uma volta completa, ele vai deslocar 2πr. Então, a função é y igual a 2πr. Só isso, viu? Já estava marcado ou você marcou aqui agora e eu não vi? Não, marquei aqui agora. Circulei ela. Aí, assim, tem mais exercício lá para você treinar. Tá, eu vou ver se eu acho... É porque, na verdade, hoje eu não ia falar das outras áreas, mas eu aproveitei e falei. Aí, por isso que nessa só tem área de triângulo, de circunferência. Mas aí na próxima eu trago mais exercícios. Tá bom? Tá bom. Dúvidas? Eu tô com muito sono, cara. Nossa. Oi? Eu tô com muito sono hoje. Eu também. Tava de férias, eu voltei a trabalhar. Não, eu tô me vou trabalhar acostumando. porque semana eu me enrolei. Eu saí, aí me descontrolou. Cheguei em casa tarde, dormi mal ontem, passando mal à noite com a dor no peito do caramba. É perigoso, né? Não, mas eu acho que foi. Eu jantei muito rápido. Porque eu tinha que arrumar as coisas que meu marido queria chegar, eu me correndo, pensei a sentir falta de ar. Ele trabalhar à noite também. Então, beleza. Trabalhar de manhã. Tá bom, Rayane. Hoje só fomos nós, né? O Valdeci, eu tô vendo aqui o grupo agora, falou que não tava conseguindo entrar. Eu não assisti a aula de sábado. Eu não vi. Sexta, Cadê? Ele tá quietinho, gente. Deixa eu ver se ele tá aqui. Oi? Eu não assisti a aula de sexta que eu tive que sair. Eu tinha compromisso. Foi do Héctor. Cadê Valdeci? Tá aí, ó, tá quietinho. Será que ele tá sem microfone?
Manda ele digitar alguma coisa. Tá sem microfone, Valdecir? Estou sem áudio. Ah, tá. Você tá me ouvindo, né? É, ele tá ouvindo, acho que ele só tá sem microfone. E aí, você ficou com alguma dúvida? Conseguiu pegar aí o início? Perdeu o início, né? Então, gente, qualquer coisa, vocês têm meu WhatsApp, falem comigo. Não deixem de fazer os exercícios, tá? É importante. E aí vamos ver. É porque assim, eu tô vendo que a aderência tá baixa. Eu queria fazer essa aula de revisão quando tivesse mais gente na aula, entendeu? Mas vamos ver como é que vai ser as próximas. Tá bom, Tá a hora bom? que você quiser. Boa noite, gente. Bom descanso aí Boa pra noite, vocês. Boa para você também. Tchau, Obrigado. tchau. Boa noite, Valdeci. Boa noite, Lucas.